Cheguei! Sejam muito bem-vindos ao 12º episódio do Pode Chegar. Um prazer estar com você aqui, meu querido chegadinho, hoje em outro estúdio. O meu cenário chiquíssimo não está comigo, estou na antiga mesa do Pode Stalkear, mas eu não poderia perder a oportunidade de gravar com ele hoje, então estamos gravando em outro estúdio. E agora eu irei fazer as honras da casa e apresentar o meu convidado para vocês. Hoje o nosso papo é com ele, que é sinônimo de superação, visão e transformação. Ele nasceu em uma família humilde no Tocantins, foi motoboy, ganhando R$1 por corrida. E poderia ter parado por aí, mas ele escolheu sonhar grande, escolheu cuidar de vidas, escolheu estudar, se formar em medicina e ir além. Referência em medicina integrativa. Hoje ele comanda mais de 15 clínicas espalhadas por 4 países diferentes. E é o nome por trás da saúde, do emagrecimento e da qualidade de vida de celebridades, isso mesmo. Como Eduardo Costa, Amado Batista, César Menotti, Fabiano e da Maiara, da dupla Maiara e Maraísa, entre outros famosos. Um médico que não cuida só do corpo, ele cuida da mente, da alma e do estilo de vida de quem cruza o seu caminho. É uma honra receber aqui hoje no Pode Chegar esse verdadeiro exemplo de que acreditar em si mesmo pode transformar tudo. É com muita alegria que eu recebo aqui hoje o Dr. Bernardo Guimarães. Tudo bem? Tudo prazer bem, estar aqui. Vamos lá. Falei tudo verdade. Falou. Fiz um resumo aí da sua vida. Fiquei até um pouco emocionado. Na nossa vida a gente tem uma relação de memória com as coisas, né? E a gente vai lembrando das caminhadas do passado e a gente fica feliz, né? E emocionado também. E foi exatamente isso. De motoboy a médico. Como foi isso na sua vida? Como aconteceu tudo? Eu ganhei um emprego da minha madrinha numa loja de perfume, que era a condição para eu morar com ela na capital do Tocantins. Saí de Miracema do Tocantins, fui para Palmas. E ela falou assim, ó, eu vou te dar um trabalho aqui. Ela tinha uma loja de perfume e eu preciso que você faça algumas corridas. Então, cada corrida eu vou te pagar R$1. E aí, eu falei, ok. E aí já veio aquele espírito, né, de empreendedor. Vamos lá, vamos faturar. E todas as manhãs eu já chegava pra ela e já perguntava assim, e aí, madrinha, tem alguma coisa pra gente aí? Ó, você tem que ir ao banco, depois você tem que ir no correio e tal, maravilha. Então já sei, são 3 viagens, então já tem R$3 hoje garantido. Aí foi indo, o trabalho ele traz muita dignidade, né? Então, e a gente muito aprendizado também. Foram coisas boas vividas aí. E você, quando se formou como médico, por que você escolheu a medicina integrativa? Você tem uma veia mais espiritualista, mais sensível, de acreditar que nem tudo é só matéria, é só o físico, ou não? Você descobriu essa caminhada no decorrer da sua formação? Já antes da metade do curso, eu já comecei a enveredar ali pela leitura, para entender mais sobre esse universo da medicina integrativa, né? E o ser humano hoje, ele, embora existam várias especialidades, do coração, né, do intestino, etc., mas existia o que a medicina integrativa prega, é você olhar o indivíduo num 360, de uma forma holística, né? Então, essa condição de propostas de tratamento, que eu comecei a aprender mais sobre ela e começar a me interessar também, foi um olhar muito interessante, e eu via que as pessoas tendo esse cuidado 360, um trabalho muito disciplinado, às vezes com outros profissionais ali, que é o que a gente prega nas clínicas, traz um resultado mais interessante para as pessoas, traz um resultado de satisfação, e a gente caminhando, né, com essa visão, com essa proposta, tem dado muito certo. Por isso que foi crescendo, né, todas essas clínicas, hoje 70 médicos trabalhando comigo. Uma equipe grande. E aí a gente, esse olhar da medicina integrativa
permitiu esse crescimento. Né? Mas só para ficar claro para o público, de fato, o que é a medicina integrativa? Medicina integrativa é você integrar tudo que o indivíduo precisa. Então você integra, por exemplo, ele chega lá no seu consultório, muitas vezes ele nem tem como objetivo emagrecimento, ele tem um distúrbio do sono. Só que nessa avaliação 360, que é o que a medicina integrativa prega, você consegue enxergar outras arestas. Perfeito. Né? Então você começa a olhar ele como um todo e começa a tratar essas condições. Né? Você orienta uma rotina alimentar mais saudável, você orienta um exercício, até mesmo uma simples alimentação de pós-treino mais adequada que vai permitir ele ter um resultado com ganho de massa muscular. Uhum. Às vezes ele nem entende na cabeça dele que ele precisa ganhar um pouco de músculo, principalmente os indivíduos mais velhos, né? A gente recebe muita gente acima dos 60 anos na clínica. Então esse amparo 360 você consegue cuidar o indivíduo como um todo, integrando tudo isso e trazendo como propósito de tratamento para alcançar o resultado que ele quer. E o CRM aprova essa prática? Aprova com certeza. E dentro da classe médica, os seus colegas, existe algum preconceito? Esse médico aqui, ele é um médicozinho que faz lá acupuntura? Ou não existe esse preconceito? Existe, né? Infelizmente. A galera mais clássica. Infelizmente, tem em todos os lugares, né? Muitas condições, muitos fatos dividem opiniões, né? Então a gente, infelizmente, até acontece muito, né, na classe médica, esse desentendimento, essa divergência de opiniões, que eu acho que o ser humano tem que respeitar a posição do outro, ok. Né? E eu jamais, em momento algum, fui contra a crítica. Eu respeito a sua crítica. E não trato mal ninguém, não revido com certa forma agressiva, né? Porque, sei lá, um dia eu posso precisar dessa pessoa. Então, eu respeito em primeiro lugar sempre, né? Com certeza, só entrega os resultados. Inclusive, nós vamos falar de alguns nomes aqui. Você tem pacientes anônimos e famosos, correto? Sim. E aí eu quero falar de um nome aqui que ficou muito conhecido, né? Uma paciente foi tratada por você, que é a Maiara, da dupla Maiara e Maraísa. Inclusive, a Maiara, ela sofreu muitos hates, né, doutor? Pelo emagrecimento, ela foi muito julgada por isso. Sim. Eu queria saber do senhor qual foi o tratamento realizado, o que foi tratado na Maiara, para ela conseguir, de fato, mudar completamente o corpo dela, né? De sair de uma obesidade para ter realmente o corpo ideal, que ela julga satisfatório. A medicina evoluiu muito, né? E esses tratamentos de emagrecimento com as famosas canetinhas, né? Veio para transformar mesmo as pessoas. E ela entrou com essa proposta terapêutica, teve um resultado muito bom. E o motivo das críticas foi pelo fato dela, pela visão das pessoas, ela estava magra demais, aquela coisa, mas ela estava satisfeita. O Eduardo Costa também teve essa crítica, né? Mas ele queria estar daquele jeito, aquela composição corporal ali agradava ele. Então, muitas vezes, a decisão não é do médico, não é do paciente, é conjunta, né? Perfeito. Então, a gente chega num meio termo de tudo e fala, você está satisfeito com isso, está feliz? Ok, então tá bom. Agora, a partir do momento que esteja prejudicando a saúde do indivíduo, aí a gente tem que intervir, né? Então, foi isso. E ela até melhorou, né? Hoje ela melhorou um pouco a composição, ganhou uma massa muscular. Então, muitas vezes, existe um caso de pacientes que pacientes bem acima do peso, entram na estratégia de emagrecimento e tem aquele receio, aquele medo, que muitas vezes até é psicológico, a gente chama isso de vigorexia. Se eu parar de fazer o tratamento, eu vou voltar a ser gordo, voltar a ser gorda. Não. E aí a gente vai conduzindo da melhor maneira possível, né? Porque a pessoa, quando elas têm aquele benefício, principalmente do ponto de vista da autoestima, né? Ela se olha no espelho e ela se sente bem com aquilo, ela não quer perder aquilo, né? Então a gente vai conduzindo e realmente essas estratégias de emagrecimento, muitas pessoas têm ficado viciadas e criando uma relação de dependência, né?
E eu sempre falo isso, quando a gente vai fazer o tratamento, existe o desmame coerente que deve ser feito. Então, esse desmame que a gente faz, ao mesmo tempo a gente vai trabalhando a cabeça do paciente, fazendo com que ele entenda que ele não precisa daquilo. E que se ele chegar a uma proporção 80-20, que é 80% saudável e 20% não saudável, ele vai conseguir manter aquilo, né? Não vai fazer ele engordar novamente, enfim. Então a gente traz esse entendimento. E hoje tem sido uma dificuldade para os médicos, né? Hoje os médicos sempre me perguntam, e aí, o que você faz? O paciente não quer parar, etc. Tem que conversar, tem que desmamar, então tem que ir mais... ter esse diálogo muito próximo, essa proximidade e trabalhando o lado humano dele, que é extremamente importante, né? E qual é a diferença entre atender uma celebridade e atender um anônimo? Eu penso que o cuidado e o carinho é o mesmo com os dois pacientes. Mas o fato de você ter um artista que está sujeito a hates, a julgamentos, exige do senhor um tato um pouco mais refinado. Sim. Como você lida com a mente desses pacientes? São pessoas que têm um holofote, né? Um holofote em cima deles. Então, realmente a gente tem uma cautela maior ali, porque ao mesmo tempo que você pode trazer um sucesso no resultado da pessoa, pode não trazer o sucesso ali. E as pessoas que estão ali no holofote podem te julgar, então você leva uma culpa que às vezes nem é sua, né? Então a gente tem esse receio, esse cuidado, mas o mais importante é deixar muito bem esclarecido, independente de ser artista ou não, o que está sendo feito, o que vai ser bom para ele, o que não vai ser bom para ele. Então deixar esse respaldo de uma boa comunicação, uma boa interação, isso, acima de tudo, é o diferencial, entendeu? E o senhor mencionou a questão das canetinhas mágicas, né? Essas canetas, a gente está falando do Ozempic. Do Ozempic, temos o Mounjaro hoje, né? Já está em fase de estudo final, a retatrutida, que é um ativo que, segundo os estudos, está sendo superior ao Mounjaro. Então, a Mounjaro... Como eu tenho clínica nos Estados Unidos, eu tive um contato com ela já há mais de 4 anos atrás. E agora está chegando aqui no Brasil. Agora está chegando provavelmente em julho. Só que, pelo que está sendo falado, dosagens menores, de 2,5 de 5. Mecanismo de ação. Explica pra gente como funciona tem uma isso. atuação em 2 hormônios da Mounjaro, GIP e GLP-1. Então, o Ozempic, por outro lado, atuação apenas em GLP-1. Então, o Ozempic é menos eficiente? Menos eficiente, com mais efeito colateral também. E a Mounjaro, quando eu inseri ela no mercado terapêutico, e os médicos que trabalham comigo começaram a inserir ela também, aí foi um boom, assim, porque realmente, pela superioridade, porque o Ozempic já estava no mercado. Então, a pessoa saiu do Ozempic para fazer o tratamento com o Mounjaro, ele percebia uma diferença de resultado, sendo que, segundo os estudos, 8 vezes superior. Então, foi aquela coisa, né? Então, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, a gente trouxe para cá 4 anos e meio e, por isso, teve toda essa procura, principalmente por parte do meio artístico. E o valor é muito diferente de uma tecnologia para outra? O valor é expressivo. Existe uma diferença considerável aí do Mounjaro para o Ozempic. Me fala em números. O Ozempic está em torno de R$1.000, né? Por mês? Uma caneta que o paciente vai fazer esse tratamento? O Mounjaro, dependendo da dose, 8 mil. Por mês? 7. Nossa, é muito diferente. Então eu fico livre dos colaterais e tenho um benefício. Aí você vai ajustando a dose correta para cada um, né? Porque existem doses menores. E quando você faz o paciente, durante o tratamento, às vezes você tem que ir aumentando de forma gradativa, né? Até você encaixar uma dose que é o ideal para ele. Às vezes você aplica uma dose menor, ele não sente tanto efeito. Aí você, então na próxima semana você vem que nós já vamos aumentar a dose um pouco mais. E a gente chega numa dose ideal e o resultado vem. Como é um análogo do GLP-1, você tem sensação de saciedade o tempo todo. O tempo todo eu tô cheia. Isso. O processo digestório se torna mais lento, né? Então você fica nesse contexto de maior saciedade. E algumas pessoas precisam tomar cuidado
fato do intestino, tem pessoas que já têm um contexto de constipação, então é interessante, associada à terapia do Mounjaro, do Ozempic, inserir um tratamento também nesse contexto intestinal, né? Entendi. Como o Dr. Bernardo se tornou o médico dos artistas? Como isso aconteceu na sua vida? Eu imagino que não existia uma pretensão inicial e isso foi construído com o tempo. Foi por indicação? Teve algum famoso que você atendeu primeiro e fez um bom trabalho? Como foi isso? Foi. Meu primeiro paciente, é uma dupla, né? Ícaro e Gilmar. E aí... houve uma indicação em Goiânia, eu tenho uma clínica em Goiânia também, e eles vieram, a gente começou a fazer um tratamento, eles tiveram um resultado muito bom, mais disposição para essa rotina do artista, que inclusive é uma rotina muito pesada, e aí a partir deles foram vindo outros, Fred Fabrício, depois veio o Amado Batista, e o Amado Batista foi bem legal, porque o Amado Batista já estava com 70 anos de idade, né? Então... tinha uma certa, assim, como eu disse anteriormente, né, a gente fica um pouco receoso, né, de, fazer um tratamento aqui, quero que ele tenha sucesso, mas se eu tiver sucesso eu posso ser julgado por isso, enfim. E o Amado Batista foi, assim, surpreendente, perdeu seus 30 quilos. 30? Ficou, assim, muito... com mais disposição para o trabalho. O número de show deles, ele conseguiu aumentar o número de show, porque ele estava mais disposto a trabalhar. A performance melhora. Andando 3, 4 vezes na semana de bicicleta, 30, uma vez ele me chamou, falou, Bernardo, vamos andar de bike? Eu falei, vamos. Ele deve andar, ele mora na aldeia do Vale, em Goiânia. Não, vamos dar uma voltinha ali, andar os seus 10 quilômetros. E foi andando e dando volta, e dando volta. E aí, quando eu vi 20 quilômetros, eu já estava até um pouco cansado. E a gente andou nesse dia 40 quilômetros. Então o seu sucesso no mundo dos famosos foi no universo sertanejo. Universo sertanejo. Quais outros artistas sertanejos? César Menotti e Fabiana, aqui de Belo Horizonte. O Eduardo Costa, né? A gente já falou. Fred Fabrício. Henrique Juliano. Henrique Juliano, jura? Quem mais? Jorge Mateus, inclusive o Jorge veio por indicação, né? Tipo, se as pessoas ficaram até surpresas, né? Porque o Jorge é um cara muito simples, humilde demais. E as pessoas me perguntam sempre, mas como é que você teve o acesso direto a eles? Não, teve a indicação do pessoal do meio do sertanejo. Só que quando você pretende chegar em alguém, você não precisa ir direto nessa pessoa, mas você pode ir pessoas conectadas a ele. Pessoas da equipe dele e o empresário dele passaram comigo. Então eu já sabia que o caminho final era chegar nele. E o que faz o sertanejo ser gordinho? É o torresmo e a cachaça? Será? Porque normalmente eles são, né? Existe essa contribuição, assim. Porque a vida noturna, o sertanejo já te induz, né? Você o álcool beber mais um pouco, comer um pouco, mais um pouco. E tem a questão também esse trabalho noturno já é também um pouco mais desgastante, né? Cortisol é um problema, né, doutor? Cortisol altera, os hormônios altera. E a pessoa, a maioria deles desenvolve um cenário de instabilidade emocional do ponto de vista da ansiedade e acabam muitas vezes buscando um prazer ali compensatório na comida, né? E aí acaba ganhando um peso, né? Uma dica para quem não dorme. Fazer uma higiene do sono. Importante, porque muitas vezes as pessoas deitam na cama já com a televisão ligada, com o LED do telefone no rosto e fica ali no celular, e aí você acaba inibindo a produção do hormônio do sono, né? Então uma higiene do sono seria extremamente importante. Desligar o celular, viu, gente, antes de dormir, por favor. Já chegou um famoso ou um empresário que falou assim, doutor Bernardo, a gente precisa emagrecer o artista 10 quilos uma semana, porque tem campanha, tem show, já aconteceu? Sempre. E aí? O famoso DVD.
Daqui tanto tempo eu vou gravar o DVD. Jura? Eu precisava perder tantos quilos, que eu quero usar uma roupa Quero tá assim. chique, magro, e aí? Aí a gente tem que fazer um trabalho de guerra aí, né? E é possível? É possível. Com saúde? Com certeza. Né? Depende também do foco ali da pessoa. E eles mesmos, diante de um compromisso como esse, eles se interessam mesmo em alcançar o resultado mais rápido possível, né? Uhum. Então, isso já ajuda. São duas forças que se somam, né? E considerando essa rotina louca, igual o senhor mencionou, de shows e eventos e noitada, qual o primeiro ponto, assim, de ajuste dessa rotina? Talvez levar a comida na van? Como adequar isso? Criar uma rotina alimentar adequada. Eu sei que a pessoa chega no show lá, já tem aquele camarim pronto, aquela fartura, né? Então, eu já oriento, eles falam assim, a equipe deles, né? Orientar, porque quando você pode exigir o camarim e o que você vai comer no camarim, o que você vai beber, você exige isso. Uhum. Então, a assessoria dos artistas já passa isso pro pessoal que tá os contratantes, né? Então, eu já oriento, seria interessante colocar um negócio mais saudável, né? Tem muito artista que tem refluxo, então eu oriento não fazer uma alimentação mais pesada pré-show. Por conta do canto? Isso, porque o refluxo pode gerar processo inflamatório aqui na corda vocal e atrapalhar ali, né, no momento. Uhum. Então, existem orientações sim que ajudam, até mesmo no local de trabalho deles, né? Uhum. Quais os principais erros que o senhor vê, não só na rotina dos artistas, mas de qualquer pessoa que quer emagrecer? Decide, vou fazer uma dieta. Qual o erro que você detecta ali e fala assim, meu Deus, essa pessoa não vai conseguir sair do lugar assim? Ela muitas vezes, ela tem uma impressão errada do que ela está comendo. Muitas vezes a pessoa relata assim, eu tô comendo pouco, mas o pouco que ela come no final do dia vai ter uma ingestão calórica altíssima, fazendo um superávit calórico. Então, as pessoas, elas tendem a não seguir certinho o que é orientado ali. Aí, às vezes, acaba tendo um comprometimento nesse resultado aí. Porque existe uma condição de padrão alimentar que chama padrão alimentar beliscador. Porque a pessoa fica beliscando. Aí ela, na cabeça dela, tá comendo pouco. Mas o pouco que ela come é muito calórico. Ou, por exemplo, castanha. A castanha é saudável. Então vai lá e pega uma mãozona de castanha, que é super calórico, né? Isso. Pasta de amendoim. São alimentos densamente calóricos que a gente tem na nossa cabeça, do senso comum, que são saudáveis, Sim. né? E aí, no Sim. final, você acaba exagerando. E existe essa condição, não só esse beliscador, padrão alimentar beliscador, padrão alimentar volumétrico, que a pessoa vai fazer, eu faço 2 refeições no dia, mas quando ele vai comer é aquele prato gigante, entendeu? Muito conteúdo alto de carboidrato, enfim. E ele acha, não, eu estou comendo pouco no dia, não tá. Então tem que ter assim, uma orientação muito importante, e não é só você aplicar lá um Monjaro e inibir o apetite dele, né? Porque muitas vezes ele vai ficar ali sem comer um tempo, aí começa a apresentar uma inflamaçãozinha estomacal, um desconforto. Então a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso e orientar muito bem a pessoa, porque não é simples emagrecer, entendeu? E às vezes as pessoas entendem que é o fato de não comer, né? Não é só o não comer. Você precisa alimentar, porque o seu corpo precisa de nutrientes. Alimentar é diferente de estar nutrido. Você vai lá no McDonald's, você come lá, você vai estar alimentado, mas você não vai estar nutrido. Uhum. Então tem muitas coisas assim que muitas vezes você passar a informação para o paciente é importante, porque ele vai ter aquele conhecimento ali, vai saber usar na prática, né? Existe algum alimento que você não consome? Que eu não consumo? Jiló. Eu achei que ele ia falar assim, chocolate, pizza, sorvete, essas coisas você come? Eu como. Nada na vida pode ser uma prisão, né? Uhum. Essa é a grande pergunta. Posso beber? Mas não posso comer nenhum negocinho? Pode sim. Tudo sendo muito bem inserido ali na medida de uma caloria que não vai ultrapassar o que você está gastando. Não tem problema. Agora, o fígado congeló do Mercado Central aqui de Belo Horizonte, isso bom? tem que provar, viu? Eu vou me esforçar para conhecer um dia. Alimentação, sono, intestino, estresse, hormônios. O que a gente precisa falar assim? Isso aqui é a chave. Se isso estiver desequilibrado, tudo vai desandar.
Alimentação. Alimentação, né? Alimentação é 80% do resultado da pessoa no processo de emagrecimento. 80%. Ou seja, a gente não adianta fazer o restante das coisas e comer errado, né? É por isso que a gente tem uma equipe, a pessoa chega na clínica, vai para um estagiário de medicina, ele faz as primeiras perguntas ali básicas, toma um remédio, tem alergia, papá, que a gente priva o médico de ter que trabalhar essa parte mais técnica. Depois ele vai para o nutricionista, após a avaliação física, depois ele vai para o médico. Então já chegou várias informações mastigadas ali que chega para você e você não vai repetir aquelas perguntas básicas. Aí você trabalha, o que eu ensino os médicos, trabalha o lado humano daquela pessoa. Então você trabalhar o lado humano, porque a técnica já está ali. Hoje os médicos sabem a técnica da medicina, sabem como tratar, etc. Mas o que falta hoje no trabalho dos médicos é trabalhar esse lado mais humano, é ter essa interação, é conversar, ver as dificuldades, trabalhar o lado emocional das pessoas que estão muito afetadas hoje em dia. Isso aí é um grande diferencial. Às vezes tem paciente que vai lá na clínica só para conversar. Imagino. Então, essa questão do lado emocional é extremamente importante. 50% das nossas energias emocionais, quem falou isso ganhou o prêmio Nobel, são gastas de forma inútil. Nada que traz prazer, felicidade e agrega valor para você, para as pessoas próximas a você. Tá dirigindo um carro, alguém te fecha, você xinga ali e tal. Você gastou sua energia emocional de forma desnecessária. Não te trouxe nada de legal aquilo. Você recebeu uma mensagem desagradável no seu telefone, aí você absorve aquilo e aquilo vai te remoendo, e a partir de um certo tempo, você gastando essa energia emocional com coisas inúteis, vai chegar um momento que vai afetar o teu físico. E quando afeta o teu físico, o seu físico começa a apresentar sinais que são insônia, frequência cardíaca alta, que é a batedeira, sensação de sufocamento, dentre outros. Esses sinais é o teu corpo mostrando para você, falando para você que tem alguma coisa errada. Aí eles vão lá no médico, aí o médico passa assim, vou passar aqui uma sertralina para ela. Dopa, gente. Vou passar aqui uma fluoxetina. Ah, mas você está falando que isso está errado? Não estou falando que isso é errado. Eu estou querendo dizer que, ok, durante uma estratégia, sei lá, de emagrecimento, e a pessoa tem um fator emocional instável que faz com que ela coma mais, e isso como resultado ganho de peso, você tem que controlar sim essa ansiedade. Mas importante ressaltar que você está tratando uma consequência. Muitas vezes a causa pode estar lá em cima. Às vezes a causa pode ser um trauma que a pessoa tem. Hoje o Freud fala que os traumas são até 7 anos de idade, a gente sabe que não. Eu recebo diversos pacientes, o cara que era bilionário, o cara quebrou, afetou emocional, um trauma. A mulher que casada não sei quantos anos descobriu que o marido estava com outro e largou ela. Afetou emocional. Então, hoje o mundo, ele joga muitas coisas em cima da gente, né? Então a gente tem que estar muito pronto. Por isso que estão trabalhando muito associado aos contextos de proposta de tratamento, não só de emagrecimento, mas um cara que chega no hospital, vai ser internado por um problema de um câncer, alguma coisa assim, você tem que trabalhar o emocional dele, porque o emocional estável, ele não somatiza o problema. O emocional instável, ele somatiza o problema. Você pode ter certeza que a pessoa chega lá no hospital para fazer um tratamento, câncer, como eu disse, se ele tiver com o emocional instável, aquela doença vai piorar. Hoje os estudos comprovam isso. Então aquela história que a gente escuta que o ódio, a mágoa traz o câncer, desenvolve o câncer, não é loucura, né? Não é loucura. Como que a gente faz para não surtar, doutor? Explica para todo mundo. Para apresentadora também. Hoje em dia existe um universo de estratégias, né, que ajuda você a trabalhar a sua saúde mental, né? Hoje a gente é acometido por várias situações, então a gente tem que estar pronto. Então, muitas vezes, o primeiro passo é você entender onde estão suas fraquezas, entendeu? Por exemplo, se o cara é muito estourado, etc., pavio curto, ele vai participar da reunião e ele vê que está uma situação ali que vai fazer com que ele estoure, então ele recua, entendeu? Vai respirar, sai um pouco, etc e tal. Então você se submeter a algumas situações entendendo onde está o seu gargalo.
Cada um tem o seu perfil, então você vai entender onde está o problema e desenvolver métodos para com que você esteja mais estável perante as instabilidades, porque vai vir toda hora uma bomba na sua vida, todo dia tem problema, as pessoas, todos os dias na nossa vida tem problema, então se diante desses problemas você está instável, então isso vai prejudicar mais ainda você. E a partir disso o mercado começa a desenvolver coisas. Então, o nutracêutico para você tomar, para você dormir melhor. O nutracêutico para você tomar, para você não surtar. Exatamente. Né? O comprimido, a cápsula, o creme. Como a gente, principalmente a pessoa leiga, diferencia o que é de fato interessante do que é só marketing? Que a blogueira está divulgando ali só com o cupom de desconto dela para poder ficar rica. É verdade. Tem como a gente diferenciar o que é charlatanismo do que é real? Primeira coisa é olhar a composição, né? O que tem ali? Quais são os ativos? Às vezes, até mesmo a dosagem, né? Do que tem ali. Então, tem que saber o que traz aquela composição, quais são os ativos, se realmente a proposta ajuda. O que mais a gente encontra são produtos manipulados sendo vendidos, emagrecer 10 quilos em 10 dias. Então não existe isso, não existe uma receita pronta. Por isso que a gente entende a importância de analisar o indivíduo de forma holística, individualizando ele, entendendo onde está o problema dele. Tem pessoas que engordam só porque são ansiosas. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar aplicando Monjaro na pessoa? Não. Você vai tratar o problema dele, que você entendeu, avaliando de forma individualizada, que é a ansiedade. O indivíduo tem um problema de metabolismo mais lento, até mesmo um hipotiroidismo. Então, você sabe que ali é algo que está influenciando o ganho de peso dele. Então, você vai tratar o problema ali. Pessoas que têm dificuldade para o ganho de massa muscular, e a gente vê que ele tem um distúrbio do sono, então ele não dorme bem. Nosso GH, hormônio de crescimento, é produzido à noite. Ele faz um pico, começa às 10 horas, 11 horas, faz um pico 2 horas da manhã e cai. Se a pessoa não dorme, ela não tem uma produção adequada hormonal. Então essas investigações são importantes, olhando o 360, integrando vários fatos do cotidiano clínico, do cotidiano laboratorial, do contexto genético. A gente junta tudo e analisa. Então o problema maior está aqui. Então vamos atuar aqui, estabilizar aqui, depois vamos para os outros. E assim vai. Revira o paciente do avesso, né? E pensa fora da caixa. Exatamente. Qual foi a transformação mais impactante da sua carreira? Isso aqui, eu mudei a vida da pessoa. Um empresário que ele tem um resultado de perda de peso de 68 quilos. Jura? Foi. Sem bariátrica, sem nada? Sem bariátrica. Tratamento de 1 ano e meio. E a questão da flacidez, aí é tratado também lá na clínica? Aí, você tem protocolos estéticos para isso? Isso. E aí a gente teve um pouco de perda de músculo, teve que trabalhar também esse contexto dele ter mais músculo, né? Ele perdeu junto com a gordura um pouco. E aí hoje tá super bem. E aí teve aquele excesso de pele que tem que fazer um procedimento cirúrgico mesmo para tirar. Para ficar esteticamente mais interessante para ele. Isso não tem preço, né? É o seu propósito aqui. Hoje ele se olha e poxa, sempre lembra de mim, assim, com bons olhos. Me ajudou, o doutor me ajudou. E agora chegou o momento do quadro Chega Mais ou Sai Fora. Para você que não conhece, eu vou te explicar agora. Nós vamos colocar algumas fichinhas aqui misteriosas para o Dr. Bernardo. Ele não sabe, foi nada combinado. Ele não sabe do que se trata. E aí ele vai olhar as fichinhas. É uma releitura bem do Quem Tira o Chapéu do querido Raul Gil. E se ele gostou, se ele se conecta, se faz sentido para ele vai revelar pra gente imediatamente. Se não, se ele não gostar, ao final do quadro, toda a verdade será revelada para você. Então fique com a gente para acompanhar tudo. Pode começar, doutor. Deixa eu falar um pouquinho mais. Aí eu puxo um e falo. Isso. Aí se você gostou, você já revela. Se você não gostou, coloca no cantinho e no final você revela. Gosta ou não? Gosto. Chega mais. Pode contar pra gente. Dieta flexível aquela situação, né? Nada pode ser uma prisão, né? Uhum. Então, entendendo de forma individual o metabolismo do indivíduo, o cotidiano dele, o dia a dia dele, a gente pode fazer
uma estratégia dietética que seja flexível, fazendo com que ele desfrute de coisas que ele gosta também. Então, sim. Seria uma releitura da dieta dos pontos, vigilantes do peso, né? Exatamente. E hoje tem os aplicativos, MyFitnessPal, e outros que você consegue ir controlando. Isso. Então, funciona assim, por exemplo, você vai comer um bombom, aí você lança no aplicativo um bombom 105 calorias. Ok, então dentro de um consumo total de 1.200 calorias, um bombom se encaixa. Sim, com certeza. É claro que você não precisa pensar só nessa parte de comer coisas gostosas sem qualidade nutricional. Exatamente. Né? E aí você vai colocando isso na sua rotina sem grandes impactos. Sim, existe hoje nesse universo fit, né? Alimente isso, até mesmo os bombonzinhos mais proteicos. Né? É uma dica, inclusive, quando você for ingerir um carboidrato um pouco mais refinado, insira uma proteína junto, que o impacto da carga glicêmica vai ser menor. Tipo um pão francês com ovo. Exatamente. Perfeito. Pode pegar mais uma. Tô fora. Então daqui a pouquinho você revela pra gente. Esse aqui ele gostou. Pode tirar mais uma. Existe um meio termo pra tô fora e cheguei. A gente pode criar agora. Você tá em cima do muro com esse? Não, chega mais, né? Chega mais. Chega mais. Então revela. Chip da beleza. Que é um nome, inclusive, popular, né? A Hebe foi fazer com o Josimar Coutinho, inclusive já foi meu professor. Ela foi fazer o reposição hormonal por pellet no subcutâneo. E aí ela foi no programa dela e falou: olha, gente, eu fiz o chip da beleza. Aí explodiu essa... Aí esse nome que criou foi a partir disso? Foi a partir disso. Então, é um nome popular que as pessoas até não gostam que sejam pronunciados, né? Mas reposição hormonal via pellet, né? Mas a estratégia de reposição não é para todo mundo e tem dado muito resultado, principalmente em mulher que quer reduzir a celulite, que é o meio de emagrecimento, mulheres que têm algumas patologias ginecológicas, como por exemplo mioma, como por exemplo endometriose. Existem componentes que podem ser inseridos via pellet, que traz um tratamento interessante. É porque as pessoas, até mesmo pelo nome, focam no contexto estético e não é o principal. Porque o implante ele surgiu com essa proposta de tratar patologias ginecológicas. Só que eles perceberam que existia um efeito colateral positivo. A mulher perdia peso, a celulite sumia. Aí eles começaram a trazer para esse universo estético também, do emagrecimento, enfim, da performance física também. E a queda de cabelo, acne, os colaterais do uso de hormônios também. É um grande problema hoje. E tudo parte de uma situação de avaliação individual e ver a dose certa, né? Às vezes tem muitas mulheres jovens chegam na clínica, elas querem fazer. Minha queridinha, você não pode fazer, você nem precisa. Então nós vamos fazer isso que você vai ter o mesmo resultado. Entendi. Entendeu? Não é para todo mundo. Perfeito. Próximo. Tô fora. Então, coloca aqui. Chega mais. Pode revelar. Jejum intermitente. É uma estratégia, inclusive um estudo recente que saiu publicado no JAMA. Os jejuns que são iniciados no meio da tarde ali, no finalzinho da tarde, onde você vai tomar o café da manhã no outro dia, tem um resultado mais interessante do que aqueles que você começa no finzão da noite, entendeu? E pula o almoço e vai fazer uma refeição no meio da tarde de novo. Jura? Então é melhor parar de comer à tarde para tomar o café da manhã. Exatamente. O ser humano foi feito, assim, foi feito para comer durante o dia, né? Então, não perder essa rotina de café da manhã, almoço, é interessante, entendeu? Um estudo bem interessante que saiu. E a questão do jejum, que você cria uma janela ali, sem consumir calorias. Isso, sem consumir calorias. E aí, no final das contas, quando você conta o seu consumo total, você consumiu pouco. Exatamente. Porque você ficou um tempo sem comer. Mas o resultado que as pessoas têm são com esses
jejuns onde você inicia no final da tarde, segundo o último estudo. E as pessoas que fazem, sei lá, 10, 14 dias de jejum, o que você pensa sobre isso? Assim, depende da proposta, né? Mas não recomendo fazer esses jejuns muito prolongados, não vejo sentido, a não ser que seja algum contexto espiritual, né, talvez. Mas não vejo muito sentido fazer, não. Porque às vezes você tá ali andando de carro com jejum de 21 horas, aí você cai, dá uma fraqueza, enfim. Tem que ter um acompanhamento, tem que ter um preparo metabólico para isso. Tem pessoas pacientes que querem fazer o jejum mais prolongado, 24 horas, etc e tal. E a gente sempre orienta, toma cuidado, faça as reposições, principalmente de minerais, pra gente não perder, não ter nenhum contexto de distúrbio eletrolítico, enfim. Mas é uma proposta interessante, sim. Perfeito, pode tirar. Chega mais. Então revela pra gente. Dieta low carb. A low carb é uma dieta, as mais inseridas aí, né, na estratégia de emagrecimento. Ainda mais hoje no mercado alimentício, onde não são alimentos, né, são produtos alimentícios. E a maioria desses produtos alimentícios são muito inseridos, aquela carga de açúcar relevante. Então, você já entra num contexto cotidiano com a carga de carboidrato alta. E muitas vezes para você é normal ali. E as crianças, principalmente, já são inseridas nesse mercado alimentício com esse incentivo, esse consumo um pouco mais elevado do açúcar, das massas, etc. E ela tem sido uma dieta interessante, assim. A gente pratica muito a dieta low carb. Ela contraria um pouco a veia flexível, né? Mas talvez num primeiro momento seria ideal? Seria. E não seria interessante fazer ela permanente, né? Perfeito. Mudar. Vamos fazer um low carb agora vamos fazer um períodozinho de ataque de 30 dias de cetogênica. Vai estudando, vai entendendo o metabolismo e vai encaixando uma situação um pouco diferente, oferecendo novos estímulos ao Não há nada tão engessado assim, né, doutor Bernardo? Exatamente. Perfeito. Agora pode revelar pra gente o que você não tirou o chapéu. Acupuntura e reiki. Jura? Eu amo reiki. Me conte, por que não? Olha, para ser sincero, eu acho que por falta de conhecimento. Quando a gente não tem um conhecimento a fundo de algumas coisas, a gente prefere não opinar. Então eu não tenho muito assim, o caso da acupuntura, por exemplo, já vi estratégia principalmente de tratamento de dor, etc. Vejo que faz sentido, mas eu nunca me dediquei assim para estudar a fundo. Então eu sempre, as minhas práticas, elas são pautadas em uma busca de conhecimento aprofundado naquilo ali. É mais por falta de conhecimento. E a acupuntura, o CRM, inclusive, aprova. Sim. Sim. E o reiki, aí não tem realmente, de fato, nenhum embasamento científico, né? Eu te falo por experiência, eu me sinto tão alinhada. Quando eu alinho os meus chakras, eu fico bem, assim. Não sei, pode até ser um efeito placebo, enfim, né? Só de você saber que foram colocados cristais, que você colocou ali uma musiquinha 450 Hz. Você meio que desligou da confusão do dia a dia, mas realmente o reiki não tem nenhum respaldo científico. Medicina quântica, né? Fala muito sobre isso. E a gente tem que ter uma frequência cardíaca, né? Quando a gente se conecta com alguém. Existe pessoas, você chega próximo dela, você sente aquele, sei lá, diferente ali. E eu acredito muito nisso. E a medicina também fala sobre isso, né? E você ter uma frequência que encaixe. Se você tiver uma frequência diferente da minha, às vezes eu posso estar ajudando, conectando essas duas frequências, às vezes no contexto de doença, por exemplo. Já li isso pro cara cardíaco lá, um problema de alguma doença, a frequência dele é diferente. Então você chega lá com uma frequência boa, esse encaixe, essa conexão, é uma forma de você estar curando também a pessoa, né? Medicina quântica. Agora eu quero... Foi tranquilo o quadro? Não foi tão polêmico? Foi light.
Eu quero falar agora um pouquinho do seu lado empreendedor, meu Deus. Como não surtar com 15 clínicas em 4 países? Eu confesso que eu já estou surtando. E como é isso? 15 clínicas, fazer a gestão disso tudo, dessa galera toda, porque é uma equipe enorme. E são locais diferentes, públicos diferentes também, né? Principalmente pensando em outros países. Mas a gente vai entendendo a cultura e vai ajustando como devemos inserir ali da melhor maneira possível. E o que resume tudo isso, a gente ter esse acompanhamento, essa caminhada de muitas pessoas que passam pela clínica, muitos profissionais. Pô, tem médico agora atendendo lá no Pará, lá, né? Então, assim, a gente cria uma gestão com uma boa equipe cuidando disso, né? Cada local tem os gestores locais e o gestor geral. E aí eles estão sempre conectados e alinhados aí, que faz um grande diferencial. Tem que ter equipe. Sem equipe... Não dá conta. Você não consegue estar em todos os lugares. Exatamente. E você visita as clínicas pessoalmente? Visito. Tanto é que eu viajo bastante. Então, como a maioria das minhas clínicas leva o meu nome, então você precisa mostrar a cara, né? Então, muitas vezes tem paciente que querem passar só comigo. E aí... eu sou apaixonado pela profissão, obviamente, e aí eu faço questão de abrir uma agenda, né, num gap maiorzinho e receber essas pessoas, né, e cumprir o meu papel de médico. E por falar em propósito, o que ainda falta para o Dr. Bernardo, profissionalmente falando, para você se sentir ainda mais completo? O que ainda falta... Acredito que mais umas 25 clínicas aí. Para surtar o resto que tem para surtar o resto. Você está em quais países hoje? Emirados Árabes, Estados Unidos. Emirados Árabes, que chique. Estados Unidos e Paraguai, né? E Brasil. E o que te deu a abrir uma clínica lá? Foi conexão, a vida é feita de conexão e relacionamento, né? Foi conhecendo pessoas, as pessoas foram gostando, e a partir disso essas pessoas foram colocando, oferecendo oportunidades, né? A oportunidade ela pode passar, é o famoso cavalo arriado que passa, né? Ou você pode ir atrás dela, né? Então, a partir desse universo de relacionamento, eu fui encontrando pessoas que enxergou em mim algo em potencial como um parceiro em sociedade, um trabalho para desenvolver esse trabalho dentro da medicina nos locais fora. Fora do país eu tenho sócios, né? Aqui no Brasil nenhum, somente eu mesmo. E o povo lá é vaidoso? Sim, da Arábia. Vaidoso, com certeza. Você vê as mulheres com as burcas, mas lá, bolsa da Chanel, por baixo Louis tá Vuitton, tudo lindo. Todas preocupadas. Olha só. E agora estamos chegando próximo ao fim. Quanto tempo de transmissão, diretor? 45. Olha, no prazo. O doutor Bernardo vai ter que voar daqui a pouquinho, já vai ter que ir embora. E aí eu quis aproveitar muito bem esse tempo. Foi uma entrevista deliciosa, né? Foi, bacana. E agora vamos chegar para o quadro, finalzinho do programa, o quadro que chega à mente. Eu vou falar algumas palavras para você e aí tem que ser rápido. Jogo rápido. Falei, você me devolve. Deus. Tudo para mim. Família. Um alicerce extremamente importante para a vida, para o trabalho. Corpo. O corpo... É só uma frase ou eu tenho que explicar? É o que vier na sua cabeça. Corpo. Um corpo trabalhado traz autoestima. Mente. Saúde mental extremamente importante. Obesidade. 70% das pessoas estão sobrepeso. Então, é uma doença multifatorial que está prejudicando muita gente no mundo. Fama. Fama... Bom e ruim. Eu me sinto estressado quando? Quando eu não consigo cumprir meus compromissos do dia. Uma comida que te conforta. Uma picanha.
Delícia. A maior loucura que um paciente já me pediu foi? Ele pediu para que eu fosse atender ele. Eu tava, no Pará. Ele mandou um avião me buscar porque eu fosse atender ele lá nos Estados Unidos, porque ele queria que eu estivesse junto com ele. Que chique. Você foi? Fui. O que não pode faltar na minha rotina é? Rotina. Eu amo viajar para? Fazenda. Uma celebridade que me surpreendeu positivamente foi? Nossa, são tantas, hein? Tantos amigos, tantas histórias individuais. Mas vou colocar aí meu amigo Amado Batista. Se eu não fosse médico, eu seria? Empresário. Bernardo Guimarães por Bernardo Guimarães. O que te define? Um cara que acredita em Deus, que preza pela família, pela responsabilidade e praticar o bem para as pessoas, né? E também partilhar o conhecimento. Porque conhecimento só é conhecimento quando ele cumpre papel social. Por isso que a gente está aqui hoje, né? Partilhando conhecimento. Doutor Bernardo, amei te conhecer. Obrigada pela entrevista. Gente, ele estava todo corrido, todo cheio de tarefas e fez questão de estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, viu, pelo respeito com o nosso programa. Não, que isso. Por mim, amei Satisfeito. esse bate-papo. E vamos pro próximo. E quando você falou sobre propósito, é exatamente isso. O meu propósito como apresentadora do Pode Chegar é movimentar as pessoas, é tirar as pessoas da zona de conforto, é fazer pensar, né? E eu tenho certeza que esse episódio de hoje, com certeza, vai balançar o coração de muita gente e vai fazer as pessoas se olharem mais e se amarem mais, né? O que eu tô fazendo por mim? Principalmente mulheres, que o nosso público maior é feminino. Sim. Às vezes a gente pensa tanto na família, nos filhos, no marido, nos negócios e acaba esquecendo da gente mesmo. Com certeza. Eu acho que a mensagem de hoje é essa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E agora é o seu momento, você pode mandar beijo, deixar seu recado, suas redes sociais, pode ficar à vontade. Obrigado pela oportunidade. Temos a rede social @Dr. Bernardo Guimarães e o Inst Dr. Bernardo Guimarães. Tem alguns conteúdos lá, os médicos que trabalham conosco publicam algumas coisas interessantes sobre a saúde e a gente vai fazendo a nossa história aí, praticando bem, cuidando da saúde das pessoas, que é essa nossa missão aqui, né? E aí a gente consegue marcar as consultas pelo... Consegue, tem... Pelo Insta? Pelo Insta ou pelo contato de WhatsApp que tem no Insta. As pessoas, até mesmo uma simples dúvida, que não precisa de uma consulta. Tem pessoas que procuram a gente que já tem um acompanhamento com outro médico, querem ver uma segunda opinião, nem consulta a gente cobra, fala, não, como é que é aqui, é isso, isso e aquilo e tal, respeitando, obviamente, a posição do colega, né? Perfeito. Obrigada mais uma vez. E agora eu gostaria de agradecer aos apoiadores que fizeram a apresentadora de hoje, belíssima para o programa. Eu gostaria de agradecer ao Estúdio Lícia Velar, que fez a minha produção de cabelo e maquiagem. Volto a dizer para vocês, eu saio prontíssima de Itabira, gravo aqui intacta, linda, maravilhosa. Um beijo para a galera do Estúdio Lícia Velar. Gostaria de agradecer também a Iagos Boutique, em especial meu stylist, o Iago, que escolheu esse look lindíssimo hoje para o episódio, um look 100% Amíssima. Um abraço para toda a equipe Amíssima também. E para você, meu querido chegadinho que ficou comigo até o final, olha, um beijo no seu coração, gratidão demais. Eu espero vocês no próximo episódio. Um beijo, até mais, tchau, tchau.